doutora Grazi e também o doutor José Maurício, ortodontista, fera da arte, como profissional nota 10, como amigo nota 10, uma pessoa que todo mundo gosta, mais conhecido como Pítio, né? É o Pítio, o doutor Pítio, né? É um cara super bacana, alto astral, e hoje nós temos o prazer de recebê-lo aqui nos estúdios da rádio mais ouvida de Bigas para um bate-papo, ele contar um pouquinho da sua história, porque a história dele é longa, né? No profissional nota 1000, se a gente pegar o passado dele também nota 1000, porque é um cara super bacana, super divertido. Gente, você que conhece, sabe o que eu tô falando, né? O doutor José Maurício, o Pítio. Bom dia, doutora Grazi. Bom dia, William. Bom dia, doutor José Maurício. Bom dia, pessoal que está em casa. Bom dia, doutor Maurício. Bom dia, doutor Pítio. Bom dia, William. Bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, podendo explanar, né, o que a gente puder passar para vocês aí sobre ortodontia, sobre odontologia de modo geral. Isso aí. Estamos à disposição aí de vocês, tá? É um prazer mesmo. Prazer é todo nosso. Ainda mais que essa aqui é mãe da nossa paciente lá também, né? Isso aí. Foi assim que a gente se conheceu, né? Então agora eu sou plateia. Mas pode participar também. Olha, eu quero começar, já dei bom dia aqui para quem está aqui, mas quero dar um bom dia especial para você aí de casa, nossa audiência, nossa companhia de todos os dias. Muito obrigada. Parabéns pelo bom gosto de estar aqui com a gente. E eu sempre falo que sem vocês nada faria sentido. Quero dar um bom dia também, que será boa noite para o pessoal do YouTube que vai acompanhar, você de outras redes sociais. Já vou pedir para você e vou te dar um segundinho, hein, para você entrar lá no YouTube, se inscrever no Canalizar, compartilhar as mensagens que estão lá, os episódios. Nós estamos no episódio 67 hoje, então eu conto com você para dar aquela audiência para a gente também no YouTube e seguir as redes sociais da Rádio Alternativa, do Canalizar, enfim. Hoje eu tô aqui com uma pessoa que eu conheci aí nessa minha vida, Dr. José Maurício, que eu já ouvia de longa data falar do seu nome, da sua competência. Então, assim, para mim é um prazer receber você aqui, Dr. José, e queremos saber aí o que há de importante, de interessante e sobre a ortodontia, né? Que é, para você que está nos ouvindo aí, não está entendendo muito bem, é aqueles dentinhos que estão um pouquinho fora do lugar, que está um pouco torto, aquela mandíbula meio para frente, para trás. O doutor é aquele que coloca o aparelho, tira o aparelho, aquele monte de coisa. E você vai descobrir que aparelho nos dentes não é só estética, mas envolve sua saúde como um todo. Fora que a história de vida do doutor é bem legal, bem interessante. Então, muito bom dia, tá, doutor José Maurício? Antes da gente começar, você que está aí nos ouvindo, à noite, tá? Depois você manda para sua família que não puder ouvir e tal. À noite esse episódio vai estar gravadinho, porque nós estamos ao vivaço. Esse episódio vai estar gravadinho no YouTube, vai sair às 6 horas da noite. Aí você pode conferir na íntegra lá também no Canalizar no YouTube. Vamos lá. Doutor José Maurício. Bom dia. Bom é um prazer dia. estar aqui, né? Falar dessa especialidade que eu faço esse ano vai fazer 29 anos de formado. 29 anos. Como especialista, 27 anos, né? Formou e especializou praticamente? Logo depois, né? A gente já entrou, fomos estudar. Foi uma luta danada, porque na época que eu me formei, quando eu fui me especializar, né? A gente não tinha um curso de especialização em Juiz de Fora. O meu pai era o doutor Zé Maurício, né? Da Rocha. É um cara tinha o mesmo nome? Eu sou Júnior, né? Olha, não sabia. José Maurício da Rocha Júnior. Meu pai é um cara que me inspirou, né? Como dentista, como ortodontista. Era professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Que bacana, hein? Então, assim, mas mesmo assim, quando eu me formei, não tinha um curso de especialização em Juiz de Fora. Aí eu fui acabar me especializar lá onde que eu tinha formado, lá em Alfenas. Mas seu pai te deu aula na universidade? Não. Eu me formei em Alfenas e me especializei em Alfenas. Em Alfenas também? Me formei na Unifenas e me especializei antigamente chamava EFOA, hoje é a Universidade Federal de Alfenas. Uhum. Então, antigamente não tinha um curso, aí tinha que, né, ir para lá, para cá, depois fazendo vários cursos, vários congressos, né, tentando me aprimorar ao máximo, poder, né,
prestar um serviço de qualidade aos pacientes. Né? Ainda mais naquela época, eu acredito que hoje as técnicas, me corrija se eu estiver errada, tá? Naquela época tinha menos técnicas das de hoje, como que é? Hoje a gente tem mais artifícios, vamos falar assim, né? A técnica em si, a técnica da ortodontia, ela tem variações, né? Tem o Edgewise, que praticamente é o que eu faço, que é o precursor de todas as técnicas. Olha. Então, do Edgewise surgiram todas. Aí tem o Straightware, tem o autoligado, tem o Invisalign, né? Tem um negócio que ninguém conhece, mas chama aparelho igual, que são os aparelhos fixos por dentro dos dentes. Uma coisa que quase ninguém faz, é muito inviável, muito caro, né? Então a gente tem que acabar adequando também a população brasileira, né? Mas assim, o que eu faço hoje em dia é o que eu sempre fiz, logicamente me aprimorando, estudando. Mas consegue manter uma raiz de aprendizado? Consigo. Isso é importante, né? Não é, eu acho assim, eu falei com você aqui anteriormente, eu acho a especialidade chama-se ortodontia e ortopedia facial. Porque o que é ortodontia e ortopedia facial? Ortodontia é você mexer com os dentes, tá? Sim. Ortopedia facial é quando você tem um paciente que tem potencial de crescimento e você tem alguma disfunção esquelética no paciente. O paciente que é uma classe 2 é quando o queixo, igual você falou, o queixo é para trás, a parte de cima é para frente, classe 3 é quando o queixo é para frente, quando você tem uma atresia de maxila, quando aquele palato, aquele céu da boca é fechado. Então, você tem várias maneiras de fazer ortopedia também, é o que eu faço. Tá? Então, por exemplo, eu faço ortodontia, que é a correção da arcada dentária, vamos falar assim, né? Si, né? Em si, através de aparelhos fixos, tá? Com aparelhos auxiliares, com extrações dentárias ou não. Tem casos que você, às vezes o cara fala, mas tem que extrair dente. Tem jeito, tem vezes que tem. Tem muito dente na boca. Não cabe, não adianta, tem uns que não cabem. Não tem para onde você jogar, né? Mas aí, às vezes, você tem que fazer, tem vários casos com extração, tem casos sem extração, tem vários... E tem, o que eu prezo muito, que eu também faço muito no consultório, em bicas, assim, eu faço muito, mais que nos outros consultórios, é a ortodontia preventiva e interceptativa. O que é a ortodontia preventiva e interceptativa? O que acontece? Quando a criança tem lá, vamos colocar lá 5 anos, 6 anos, ela tem os dentinhos de leite na boca, são 20 dentes, vamos falar 20 assim. dentinhos. 20 dentinhos de leite, né? Quando ela chega nesse ponto, ela começa a trocar aqueles dentes anteriores ali, que fica com a janelinha e tudo, mas lá atrás nasce um outro dente. Lá atrás nasce o primeiro molar permanente. A partir do momento da erupção do primeiro molar permanente, o perímetro do arco ele se mantém. Então, às vezes, quando você tem que fazer expansão, quando você tem uma migração desse molar para frente, você tem como jogar para trás, mas o perímetro já se mantém. Então, às vezes você tem um perímetro X e um tamanho de dente, né, futuros dentes permanentes, Y, que não vai caber. Aí você pode ser que você tenha como fazer alguma recuperação de espaço, alguma expansão, alguma coisa. Mas assim, a ortodontia preventiva eu acho muito importante. Por exemplo, uma cárie num dente de leite, que comeu metade do dente de leite, e aquele paciente já vai ter problema de falta de espaço. Se ele for um paciente, tem pacientes que, por exemplo, tem às vezes excesso de espaço, né? Aqueles pacientes que chegam com os dentes separados. Tem. Né? Então, isso também varia de paciente para paciente. Mas, por exemplo, paciente que não são aqueles pacientes que têm excesso, né? Tem espaços a mais, os dentes somados são menores do que a cárie. Isso, você tem que ter o fechamento. Mas às vezes uma cárie que comeu, perdeu esse dentinho aqui hoje. Mas o outro não está na hora de nascer. Mas vai nascer o dente de leite. Aí vai perder espaço, porque o primeiro molar que ele funcionou lá atrás vai fazer a migração. Que coisa, gente. Então, assim, você tem muito problema disso. Às vezes os pacientes... Às vezes até os próprios dentistas que fazem acompanhamento tem que se atentar um pouco para isso, entendeu? Mas esse dentinho que vai cair, igual caiu um dente de leite, demorou a nascer, vai perder espaço.
Então a gente faz muito preventiva, com mantenedor de espaço, às vezes com recuperação de espaço também, perdeu ali, a gente quer recuperar, entendeu? E com qual idade então, doutor, que a gente pode começar a se preocupar o que acontece? com isso? Eu acho assim, a partir dos 5, 6 anos vale a pena O ortodontista. entendeu? Vale a pena. Para que, tá tudo bem, beleza, não vamos fazer nada. Vamos fazer só uma radiografia panorâmica de controle, só para ver como está a sequência de erupção. Quando você faz uma radiografia panorâmica, você tem uma visão geral de todos os dentes que vão nascer, né? Que vê os que já estão lá em cima, né? Vê os que estão lá em cima, né? Então, por exemplo, esse dente aqui vai erupcionar mal erupcionado, ele está migrando, está fazendo uma transposição. O que é uma transposição? Transposição é quando um dente inverte lugar com o outro. Você tem um dente aqui, era para nascer aqui, ele vem para cá, o outro vem para cá. Então, às vezes, você tem como prever isso e amenizar o problema futuramente. E economiza, né, doutora? A verdade é essa. Por exemplo, o paciente tem uma mordida cruzada, né? Aí você vai lá, você tem, não necessariamente tem que ser com 5, 6 anos, tá? Mas às vezes um pouquinho 8, você, perdeu um dentinho de leite, não fez nada. Mães e pais, perdeu um dente de leite, o outro não nasceu, passou 1 mês, 2 meses, procura ortodontista. Foi o que aconteceu com a minha filha. É bom eu falar que a minha filha perdeu o dentinho de leite e o outro nada de nascer. Eu até dei mole porque demorei um pouco mais de 2 meses, porque eu não tinha essa consciência. Só achei estranho, falei assim, não, esse dente tá demorando. E quando a gente descobriu, né, doutor, que não tinha espaço para nascer. Na parte superior, né? Que aí migrou e perdeu espaço para os caninos. Exatamente, os caninos. O que acontece muito é, por exemplo, as mães visualizam isso quando o canino aparece na parte superior. Aí nasce aquele dentão para fora, né? Isso aí. Mas às vezes já perdeu espaço para a falta de um dente de leite que migrou molar lá atrás. No caso da minha filha, ele nem aparecia, né? Ele estava lá. Mas a gente visualizou que não tinha espaço. Isso. Nós estamos fazendo um trabalho para recuperação de espaço. Hoje ele está nascendo e você viu, semana passada você foi lá, já tivemos bastante espaço para botar ele no lugar ali, né? Assim, uma mudança, uma alteração já até na estética da boca dela já alterou. É tudo assim, é uma questão de técnica e conhecimento mesmo. E eu lembro que fique aqui porque eu sou mãe, então eu estou falando com o olhar de mãe e o senhor com o olhar de dentista. Eu lembro que quando ela era menor, tinha umas amiguinhas que, assim, muito criança mesmo, coisa de 7 anos, 8, já tinha algumas coleguinhas que usavam uma plaquinha no céu da boca para ampliar a boquinha. Eu falava, gente, mas eu não tinha essa noção ainda. Aquilo ali... É essa prevenção que você está falando. Isso aí são aparelhos disjuntores, né? Eu, normalmente, não gosto de fazer nada assim, móvel. Um aparelho disjuntor é um aparelho de expansão da maxila, tá? Então, quando você tem uma atresia de maxila real, né? Você não pode expandir também uma maxila que não tem atresia, tá? Então, não adianta você falar assim, eu vou abrir para abrir espaço, mas a expansão da maxila, ela não é suficiente, talvez, para recuperar um espaço de 5, 6 milímetros de um canino. Olha só, então... Mas você tem, às vezes, eu tenho muitos pacientes que usam disjuntores, muitos. Então, mas quando ele tem mordida cruzada, por exemplo, o que é a atresia da maxila? O céu da boca fecha. Normalmente, acontece isso. O paciente que é respirador bucal. O que é respirador bucal? Ele dorme de boquinha aberta. Aí o que acontece? O ar entra, ele está em formação, o palato vai ficando afundado, o palato do céu da boca, e vai fazendo um fechamento. Então você vai tendo uma atresia, você faz uma expansão. O paciente gerou uma mordida cruzada. O dente, quando ele morde, os superiores mordem, se você olhar, os superiores mordem por fora e o inferior por dentro. Sempre o superior abraçando o inferior. Quando você vê o abraço invertido, que é o inferior abraçando o superior, ele tem uma mordida cruzada. Então, assim, tem vários pacientes. Uma coisa que eu acho muito ruim, eu tenho tratado, tem alguns pacientes pequeninos, vocês estão escutando ou não, eu estou com uns 3 casos lá em Piquiri, que tem mordida cruzada unilateral. O que é mordida cruzada unilateral? Cruzou só de um lado. Quando cruza só de um lado, eu acho pior do que quando cruza os 2 lados. Por quê? A criança gira não sei se está filmando, gira um vício de jogar uma vírgula, ali, ó. Ela vai morder, ela faz isso, ó. Aí o que acontece? A mandíbula, a parte inferior que está em crescimento,
Ela vai fazendo assim. Então, o ramo, aqui, o ramo mandibular vai crescendo mais de um lado que do outro. Então, a criança começa a ter um desvio de mento, que é o queixo, o queixo aqui, né? pro lado, vai desviando. Do dia, aí, quando eu mostro isso para as mães, ela, olha, nunca tinha... Aí você começa a observar, o contorno de boca fica diferente, o sorriso fica diferente. Então, aí você tem que descruzar essa mordida no lateral, entendeu? Ela, às vezes, cruza, passa-se muito tempo, mesmo depois que você descruza, aquele crescimento mandibular já se fez, e aí o paciente às vezes vai ficar com uma mandíbula um pouquinho desviada, entendeu? Então, assim, mas também eu tenho uma paciente que ela tem muitos anos aqui em Micas já, ela tinha um desvio de mandíbula, ela não tinha mordida cruzada. Aí eu, perguntei à mãe, falei, de onde que veio esse desvio? Aí, o que acontece também? Às vezes, criança, isso é uma coisa que às vezes eu pergunto muito aos pais quando eu visualizo esse problema. Pancada em queixo. Criança toma muitas vezes pancadinha. Pum, bateu. O côndilo, que é a cabeça da mandíbula, é um dos maiores centros de crescimento da mandíbula. É o maior centro de crescimento da mandíbula. Mas quando você toma, às vezes, uma pancada, que é pá, aí você faz uma compressão do côndilo lá em cima na cavidade, você pode lesar alguns centros de crescimento e um lado crescer mais que o outro. Já tive casos assim também. Tipo uma bolada. Tomou uma pancadona. Aí, a mãe, você bater aqui, ó. O que vai acontecer? Isso aqui vai aqui. Aí aqui você está crescendo. O maior centro de crescimento da mandíbula é o côndilo mandibular. Então, aí isso pode gerar também um desvio de mandíbula. Então, assim, são várias as situações, entendeu? Tem muitos anos que eu estou aí na área, aqui em Bica, eu estou desde 1998, né? É muito tempo. Então, Meu assim, Deus do céu. Então, assim, a gente tem muitos relatos, muitos casos, né? Várias situações. Não, e o bom do doutor José Maurício, gente, eu gosto de conversar com pessoas profissionais no nível dele. Não tenho razão nenhuma para estar rasgando seda para você, não. Mas ele vai falando, você tá ouvindo aí. Tem hora que a gente fica, é muito conhecimento que você demonstra. Você fala mesmo, usa termo técnico. Isso demonstra que você tem conhecimento. Porque não adianta também, lógico que a gente tem que tentar ser o mais didático possível. Mas tem coisas que você precisa também demonstrar conhecimento. E eu gosto muito disso. Todas as vezes que a gente já bateu um papo, que eu já levei minha filha lá no consultório, ele fala e demonstra o conhecimento que ele tem. Ele tenta te mostrar na prática. Ele pega uma arcada dentária, vai falando isso tudo. Isso é muito bom. E eu aprendi, fica uma dica para você aí de casa, você que está nos vendo. Eu consigo detectar um bom profissional na hora que ele conversa comigo. Por quê? Qualquer área, advogado, médico, dentista, marketing digital, professor, qualquer área. Se você conversa com um profissional e ele consegue te explicar, mas consegue também te ensinar com alguns termos técnicos, ele tem conhecimento. Aquele profissional que só fala assim, mas a gente tem que fazer isso, pegar isso e aquilo lá, mas aí eu resolvo. Ele não sabe te explicar. E aí eu tenho um julgamento. Eu falo assim, não, se essa pessoa está economizando em me explicar, é porque de repente nem ela não sabe. Então eu vejo isso em você, doutor. Eu gosto disso. O senhor explica, o senhor demonstra conhecimento. Igual eu, né? Hoje em dia, no consultório, a gente tem visualizado muitos retratamentos. A gente conversou isso aqui. Pois gente, olha esse assunto que a gente vai abordar aqui. Vamos falar, se chama retratamento. O que é um retratamento? O paciente, né, está usando um aparelho, às vezes, com outro profissional, né? A gente também não pode julgar também, né, todos os profissionais, porque o que acontece? O tratamento ortodôntico é um tratamento conjunto. Eu sempre falo para meus pacientes, sou eu e você. Então não adianta eu chegar lá, fazer tudo, o cara chegar em casa, morder um pirulito, quebrar tudo que eu fiz, não ter cuidado, você vai usar esse elástico, você vai usar esse aparelho, você vai não usar nada, o cara não ir na consulta. Então a gente tem que ter também esse filtro, né? E essa honestidade, de ver no que contribuiu para não dar certo. Esse filtro daqueles pacientes que chegam até você para fazer o retratamento,
se a culpa realmente é do profissional, né, que não soube conduzir aquele caso adequadamente, ou se é do paciente, porque tem paciente que desaparece. Relaxado, Eu tenho, a semana passada, não vou citar onde, né, eu atendi uma paciente que ela tá com um aparelho que eu montei na boca dela, tá com um aparelho que eu montei na boca dela, né? Tô falando que ela faz tratamento, deve ter uns 8 anos. Meu Deus! Ou mais. Só que eu não sei, assim, agora nem sei mais de cabeça, mas vamos supor que ela tratou 6 meses. Aí ela aparece quando quebra tudo. Entendi. Aí você vai arrumar, agora eu vou fazer. Aí some 2 anos, 3. Dessa última vez, eu acho que ela reapareceu depois de uns 3 ou 4 anos. Aí não tem jeito. Entendeu? Então, assim, aí você não pode julgar também, porque aí vai lá no outro, pô, mas tá estudo, o cara não fez nada. Aham. Mas tem também, hoje em dia, assim, não é crítica nem nada, mas o que eu vejo, né, quando eu fui me especializar? Pô, eu fiquei praticamente, meu curso durou 2 anos e meio praticamente. Eu fiquei 2 anos e meio praticamente sem sair de casa. Só estudando. Só estudando. A minha ex-mulher, ela é prova disso. A gente namorava na época, a gente casou e tudo. Mas assim, eu não saía, cara. Não Tinha saía. dedicação. Não, e olha só, eu tinha aula segunda, terça e quarta, o dia inteiro, toda semana. Hoje os cursos, a maioria, o cara tem aula sexta e sábado, ou quinta, sexta e sábado de manhã, uma vez no mês. Olha a diferença de carga horária. É temerário isso aí. Então, mas assim, Meu Deus. na minha época, eu me dediquei, eu tive meu pai para me ajudar, né? Porque nessa época eu não tinha nem como trabalhar. Porque eu ficava lá segunda, terça, quarta, aí não, às vezes eu ficava lá estudando, nem vinha para cá. Às vezes eu vinha e chegava aqui quinta, que era muito longe, aí ficava sexta, sábado, preparando seminário todo dia. Então, assim, aí o que eu vejo hoje, os negócios estão muito assim, é tudo muito simples. A toque de caixa, né? É tudo meio mágico, né? Eu acho que não tem mágica. Não tem. Eu acho que não tem mais. Eu sigo uns profissionais do Instagram aqui, cara, uns caras que, sabe, eu admiro muito o trabalho dos caras. Tento até procurar aprender com eles, pegar ali uma deixa. Logicamente, você vai continuar. Aprendendo. Você faz, né, o que você está acostumado. Ver, pô, aquilo ali. Porque igual você vai num congresso hoje, você vai pegar tudo, vai fazer tudo igual os caras. Não. Você vai filtrar. Uhum. Ah, não, isso aqui serve para mim, isso aqui serve para mim. Então, mas o que eu vejo hoje, eu estou falando não da ortodontia, eu estou falando da odontologia em si. Falando da odontologia, não vou falar de medicina, não vou falar não. Vai falar da sua área, mas a né? odontologia, eu acho que ela ficou assim muito... Ah, não, é igual, tudo, faz um cursinho aqui, imersão nisso, faz isso, aquilo, faz aquilo, lá o cara faz uma imersão ali, o cara monta aqueles cursos, para ele ganhar dinheiro, não é para ele ensinar o aluno. A gente sabe que não é, a gente já tem né? Então a gente sabe que não é para ensinar, ele passa o beabá ali, o cara às vezes sai fazendo, talvez nem saiba que não saiba, sabe? Entendi. Não sabe que não sabe. É leigo a esse ponto. Isso, não sabe que não sabe, acha que vai dar certo, não dá certo. Aí aplica isso na boca de um paciente e não dá resultado. Às vezes não tem resultado, né? Então os retratamentos hoje, né, são coisas que têm ocorrido recorrentemente no consultório. Então você vê, aí você fala assim, pô, mas isso aqui, cara, tem que fazer o raio-x tudo de novo, tem que tirar isso tudo aí, tem que montar tudo de novo, isso aqui tá assim. Aí o cara, pô, mas tem. Ah, mas tem. Aí o cara às vezes desanima e perdeu aquele tempão de tratamento ali. Igual, por exemplo, às vezes eu cito muito casos cirúrgicos, que são casos cirúrgicos. Por exemplo, aqueles pacientes que têm o queixo para frente. Sim. Né? O que acontece? Aquilo a gente define como classe 3. Aquilo ali ou é o crescimento excessivo da mandíbula, que é a parte inferior, ou é uma mandíbula normal e uma deficiência de crescimento de maxila da parte superior. Então, às vezes o cara se torna um paciente cirúrgico, quando ele passou da fase de crescimento, tá? Então ele chegou, aí eu vejo muitos pacientes adultos com aparelhos ortodônticos, ali, aí quando você chega, você olha, o cara, pô, mas estou tanto tempo. Não está adiantando nada. O marido nada. da mãe de um paciente meu chegou, olhou, eu falei, pô, doutor, eu já passei por 3. Falei, meu amigo, você não precisa nem de fazer raio-x, você vai ter que fazer, se você quiser retratar. Mas você é cirúrgico, cara. Então tem profissional a esse ponto de tratar uma questão cirúrgica com um aparelho? Não,
Gente. Você pode, tem vários caso tipos de que dá. que às vezes você vai fazer uma, que a gente chama de camuflagem. O que é a camuflagem? Você vai camuflar um problema esquelético para dar uma movimentação dentária. Mas nem todos os casos dá. Tem casos que são cirúrgicos, acabou. Não é ponto e ponto final, não tem jeito. Não dá pra... Não dá, entendeu? Então, assim, tem esses pacientes classe 3, hoje em dia, antigamente a gente tratava a classe 3 muito com metoneira, um aparelho que pegava aqui e botava aqui na cabeça. Hoje em dia, usa esse metoneira, eu quase não uso mais, mas hoje a gente faz o reverso, uma tração de maxila, aqueles aparelhos, o paciente, meio feio, que pega assim, que chama tração de maxila, então isso melhora muito, mas quando o paciente tem crescimento. O paciente cessou o crescimento, já era, não tem jeito. Entendeu? Se ele é cirúrgico, é cirúrgico. Então eu já me recusei a tratar. Mas o outro falou que tá. Falei, então você vai tratar. Volta nele, então. Eu não vou fazer. Porque tem que ter honestidade, né? Eu faço o que eu acredito. Eu não tô falando que eu sou perfeito, que eu sou correto, eu posso errar, eu sou humano. Mas assim, eu não erro de propósito. Pode, fiz isso aqui, mas todos somos passíveis de erro. Mas assim, vou fazer isso para pegar dinheiro. Eu já tive relatos de casos de um paciente que chegou, quando ele olhei, falei, cirúrgico. Pois é, eu tratava com fulano de tal, e ela não falou nada, e aí fui tratando, depois de 4 anos ela falou assim, agora você precisa de cirurgia. Não, ele não precisava de cirurgia agora, precisava de lá de trás. Há 4 anos atrás. Entendeu? Já era cirúrgico. Então, assim, pra que fez isso? Pra pegar. Então a gente escuta muita coisa. Hoje em dia a odontologia está muito assim, eu acho que a concorrência é muito grande, então ficamos querendo passar para o doutor. Eu me mantenho no meu consultório, eu não sou muito marqueteiro, eu sou assim, marketing que eu faço, eu no meu Instagram mesmo, eu vou postando uns trabalhos que eu faço, eu não sei, eu não gosto muito disso não, meu trabalho é boca a boca mesmo. Mas aí eu volto a minha fala que eu fiz antes, que é uma dica para a pessoa que quer procurar um profissional. Na consulta, você precisa testar o conhecimento do profissional que você vai colocar sua vida na mão dele, sua boca na mão dele. Testar o conhecimento é desse jeito, o que ele vai te explicar do seu caso. Você é uma classe 3, que não sei, você vai demonstrando aquele conhecimento. Eu faço isso em tudo. Eu sou um pouco sagaz com relação a isso. Se eu sentar numa consulta, o médico achar que eu sou muito burra, muito boba e não falar nada comigo, tipo assim, não, sabe aquele, subjuga a inteligência alheia, mas aí quem acaba que fica passando uma imagem de pouco conhecimento é o profissional. Então você, quando for buscar um profissional, você vê se ele tem firmeza na palavra, firmeza no que está falando do seu dente. Igual eu chego lá nas consultas suas, vou te falar aqui. Olha, Grazi, tem que fazer na sua filha, é isso aqui, tá vendo esse dente aqui? Ele precisava andar isso, não andou, tá vendo e vai explicando, aí eu falo assim, esse cara sabe o que tá fazendo. Eu te mostrei semana passada. Exatamente. Aí você... Ativação do ar. Exatamente, pegou, gente, umas coisas que ele teve que pegar dessa vez, teve que aplicar outra técnica, teve que rodar um fio lá, e o interessante é que ele fala, ele mostra, e como se ele estivesse ensinando o paciente. É isso que eu gosto. Eu gosto que o profissional meio que deu uma de professor. E aí eu vejo a autoridade nele. Quando eu não tenho oportunidade, porque você estava lá semana passada, mas às vezes eu pego o do espelho na mão do paciente e explico. Falo, você está vendo isso aqui? Não tem que fazer isso. Mas é igual... eu vejo isso como um sinal de autoridade. Mas é igual, por exemplo, né? A gente estava falando negócio de retratamento. Eu tenho visto hoje em dia uma coisa, por exemplo, você vai fazer um tratamento ortodôntico, né? Normalmente quando eu vou fazer uma preventiva, que eu vou fazer alguns aparelhos preventivos, não vou fazer nada fixo, às vezes eu nem peço a documentação completa, o paciente vai, porque ele está em crescimento, aí você vai fazer a documentação hoje, você manda daqui a 1 ano, 2 anos, ele já mudou o crescimento, tem que fazer de novo, então normalmente eu faço controle panorâmico. Mas às vezes peço também a documentação completa. Mas o que eu tenho visto hoje, tá? Eu relatei para você o caso aqui do paciente lá de... Não vou falar de onde. Não fala. Quase que saiu. Quase que saiu, né? Sem querer. Né, 3 anos e tanto de tratamento, me procurou e foi... Vai ter que fazer tudo de novo. Tudo de novo, 3 anos e tanto de tratamento.
Agora, esse paciente, tá? Aí eu até conheço ele e tudo. Aí ele foi por causa de R$20 por mês. Tá, tudo bem. Perdeu, ok. Porém, o que está acontecendo? Igual eu sei que tem acontecido vários casos lá onde que esse paciente está. Alguns profissionais, né, alguns não, eu sei, estão colocando aparelho ortodôntico sem fazer nenhum raio-x no paciente. Que isso? Sério. E eu já tive também paciente. Falei, mas tem que fazer raio-x? Tem, mas eu coloco. Sabe por quê? Igual você falou assim, você gosta que se explica. Doido? Você não fazer o raio-x, não fazer nada, se você fizer uma lenha, vamos falar assim, Gente, você não tem como provar que você fez a lenha, como você era. Então o cara já tira o dele da reta e vai tocando. E outra, né? E até para saber a técnica que vai aplicar. Não faz raio-x. Eu tô em choque, eu não sabia disso não. Eu tenho visto vários. Mas a pessoa nem desconfia, gente. A gente tem que pôr maldade nas coisas. Tem visto assim. Às vezes o paciente aparece, mas cadê seu raio-x? Como que? Não, o dentista sumiu. Aí. Já vi isso também, o dente sumiu. Então, assim, o cara quer, quero botar, não quer fazer isso. Então, não vou colocar. Então, toda vez que o paciente vai no meu consultório, primeiro eu faço consulta inicial, né? Aí eu peço os exames que eu acho que devem ser necessários para aquele paciente. Ele fez, quando ele volta, ele vai, antes de sentar na cadeira para montar o aparelho, acho que aconteceu isso com você, eu vou explicar o que eu vou fazer antes. Eu fiz meu plano de tratamento, o plano de tratamento é esse. Pode ser que durante o transcorrer do tratamento ortodôntico, você tem que mudar seu plano de tratamento. Pode, né? lógico. Vamos falar em medicina, às vezes o cara está te fazendo um tratamento aí com um remédio X. Pô, mas não está dando certo, vamos mudar para ele. Pode ser. Mas antes do cara sentar e montar o aparelho... Tem que ter uma previsão, mais ou menos. Entendeu? Eu já explico para ele. Mas, por exemplo, tem também, outro dia eu tenho um menino que eu estou tratando em Gibi, que eu tratei do pai dele, também não vou citar nome. O pai dele gostou muito do tratamento, aí o menino estava acompanhando, fazendo preventivo e tudo. Aí eu liguei para ele, aí ele foi lá um dia, eu liguei para ele e falei, cara, tá na hora do garoto começar o tratamento. Eu falei, Zé Maurício, pede aí o que você tem que pedir. Eu pedi, ele fez, ele confia tanto em mim, tanto que ele vai. Agora, quando eu preciso, eu ligo para ele. Entendeu? Porque o que acontece? Eu não sou aquele cara também que vai deixando para lá, não. Eu ligo, chamo. Agora, tem muitos pais também que não vou se relaxando, importa. né? Não tem... é porque o dinheiro deve estar sobrando. Não, mas tem... Ou que não tá nem aí. Tem pai que não entendeu. Você fala, então assim... Não pode. Mas assim, tem várias situações. Se fosse relatar tudo... O tratamento dentário em si, não vou falar que é caro, demanda muito estudo, demanda aparelhos, que a gente sabe que é tudo caro, então envolve. Mas é uma prestação de serviço de duas mãos. O cliente chega lá, vai pagar pelo seu serviço, caro ou não. Eu acho que tem que olhar o profissional, né? Eu acho que não é o preço justo de um profissional, né, que está trabalhando, atuando na área. E o profissional tem que devolver aquele dinheiro que o cliente pagou em serviço bem feito. Por isso que você não é obrigado a fazer com A, com B ou com C. Você pode escolher o profissional, mas você tem que escolher alguém que você confie, que te demonstre conhecimento, porque é um dinheiro que você está pagando porque você quer uma melhoria. Mas aí você vai, às vezes, no fundo de quintal lá, do mais barato, o cara chegou, nem pediu raio-x, gente. Que isso, tem que desconfiar. Tem vários. Tem que desconfiar do negócio desse. Sem citar, né, nomes, né? Essas, lanche de fora. Lanche de fora, você vai andando na rua, vem cá, se já aconteceu isso com você. Pra vender ouro? Não. De dentista. Não, comigo não. Não, você tá passando na rua, não, vem cá, que não sei o que, puxa você pra dentro, vem cá, que você vai... banalizou muito a dentista, eu tô passada. É igual tem várias clínicas, mas aqui é tanto, você paga tanto, você vai ganhar isso, vai ganhar aquilo, vai ganhar aquilo, vai ganhar... A odontologia é muito cara. A odontologia, por exemplo, a medicina, né, o cara vai te consultar, exemplo, né? Vou fazer uma consulta no consultório.
Aí o cara ele vai te cobrar a consulta lá, ele vai te cobrar basicamente o conhecimento dele. É. Porque ele vai te passar uma receita com carimbo. Concorda? É. A odontologia, para você atender o paciente, então para você, são procedimentos. Você tem que ter um consultório, tem que ter equipamento, material, tempo. Então, assim, não pode ser tão barato quanto o pessoal está falando que é. Porque aí desconfia, né? Mas o povo acha, mas ali é mais barato, ali é mais barato. Cara, assim, eu vou Isso é falar pra para a todas as população áreas. em modo geral. Não existe odontologia barata. Odontologia barata hoje, eu acho que ela é assim, não quer dizer que você tem que cobrar absurdo, não é isso não, tá? Por exemplo, eu tenho um colega meu, de fora, um dentista, ele mexe com a parte estética. São essas facetas que o pessoal tem feito, mexe com oclusão especificamente. O cara é foda. Eu vou falar o nome dele aqui, o Serginho. Tá? Não conheço, O mas... doutor Sérgio. Mas ele tem um preço um pouco mais alto? Tem. Mas é estética, Mas o cara né? o cara é foda. Sempre quando alguém chega pra mim e fala assim, seu Maurício, mas isso aqui, mas eu quero... Assim, aqui em Bicas também, eu vou fazer uma menção a uma profissional aqui de Bicas, que é a doutora Adriana Pires. Adriana Pires. Cara, eu acho ela A esposa do excepcional. Renato. Excepcional. Um abraço, Entendeu? Adriana. Adriana, eu e ela somos parceiros. Eu já tratei da Adriana, já tratei do Alexandre, irmão dela, já tratei da Claudinha, trato do filho dela. Eu acho ela uma profissional exemplar. Bacana, parabéns. Exemplar. Entendeu? Ela confia muito em mim no meu trabalho, ela me indica os pacientes. É assim, aqui em Bicas, assim, eu até falo muito com meus pacientes. Você não tem onde? Vai na Adriana. Vai na Adriana. Vai na Adriana. Então, assim, são profissionais. Porque tem assim, o coleguismo também da classe. Entendeu? Então, assim, hoje a Flávia que trabalha comigo lá no consultório, também gosto muito dela. Mas, assim, o que acontece? Eu vejo, igual, por exemplo, o doutor Sérgio, lá de fora, ele mexe com a parte estética. Cara, o cara é ó concurso, eu acho. Mas igual Entendeu? de cara, ele é estética. Você também não pode esperar de um Não, serviço mas estético agora, baratinho. virou modismo também, né? Esse negócio. Eu vou fazer faceta, eu vou fazer. Aí tá Eu todo mundo acho, robô, eu né? particularmente, depende da indicação, tudo bem. Né? O paciente tem uma dentição toda deteriorada, né? Que às vezes não teve condição de cuidar e tudo. Mas hoje em dia, não, vou fazer estética, vou facetar. Se você não facetar um dente muito bem facetado, aqui vai tirar dor de cabeça, cara. Pois é. Aí Porque aqui não é natural. Aí vai fazer com um que não sabe direito. Não é natural. O que é natural? O dente, foi feito para durar a vida inteira. Exatamente. O dente é a estrutura Dente é mais... osso? Não, o dente não é osso. Dente é o quê? Dente é uma estrutura de esmalte, dentinho e cemento. Tá? Por exemplo, é uma estrutura que foi feita para durar a vida inteira. Às vezes o cara perde dente por a gente chama de doença periodontal. O que é doença periodontal? Bom, assim, já vê esse pessoal mais carente de roça, assim, que não tem muito som. Aí, às vezes, a pessoa dá um sorriso, parece que o dente dela é grande. Né? Fica aquele dente grande. Não é que o dente dela é grande, é que ela perdeu o osso. Olha. Que é a doença periodontal. A doença periodontal é uma doença que acomete o osso. Tá? Tem pacientes que têm uma... Mas que o dentista sabe verificar. Sabe. Mas tem doença periodontal, que já é genética. A doença periodontal, uma vez instalada, tá? Ela depende do grau, ela não tem cura, ela tem controle. Entendi. Tá? Então, agora, a doença periodontal, ela também tem um fator genético, tem o fator de predisposição, né, de cada paciente, mas tem o fator daquela... Porque nós estamos aonde? No Brasil. Da falta de higiene, da falta do uso do fio dental, entendeu? Da falta de não cuidar, de não fazer um cuidado com aquela dentição. Mas se você cuidar dos seus dentes, meu pai está lá, tem 84 anos. Eu ia perguntar, seu pai é vivo? Tem 84 anos. Tem os dentes, já tem que fazer um implante ou dois, tudo bem. Mas tá com os dentes dele todos na boca. Que bonitinho. Ele minha... atua ainda? Não, agora ele já aposentou. Já aposentou. A minha mãe, né, coitada, minha mãe é do pessoal dos Florentinos aqui de Bicas, né, família Florentino. Um abraço, gente. Família grande aqui, importante. Então, a minha mãe sempre morou na roça, então às vezes não tinha som. Já teve um problema de dentição mais, porque... Então a gente entende isso, mas hoje em dia a gente tem muitos recursos,
muita, né? Mas eu sei que tem o fator financeiro, que às Tem. vezes o cara não pode ir, o cara não, né? Mas eu acho que as prefeituras, né? Tem os dentistas de posto de Isso, saúde, que podem estar pode dar uma primeira orientando, orientação. Aham. entendeu? Porque não é só cárie, né? Cárie come dente, o periodontal come osso. Então você perde dente por cárie? Perde. Você perde dente por doença periodontal? Perde. Você perde dente por trauma, tomou uma pancada? Perde. Remédio também é verdade que mancha dente, às vezes? Às vezes dá uma manchadinha nos esmaltes, Olha, assim, né? que coisa. Dá assim. Mas você tem as manchas de esmalte, né? Por excesso de flúor também, que são aquelas manchas mais brancas. Você tem a má formação de esmalte, né? A gente chama de amelogênese imperfeita, que às vezes é uma formação, uma condição genética do próprio paciente. Eu tenho uma família lá assim, agora os meninos já cresceram, mas que eu acompanhava lá em Espanha, no consulado de Espanha, que todos eles tinham amelogênese imperfeita. E é o que é isso? Amelogênese imperfeita. O que ela faz? O seu dente, o esmalte ele não é todo brilhoso, assim, não é? Aham. Lógico, cada um tem uma cor de dente, Sim. né? Isso também é uma outra coisa. Todo mundo quer ficar com o dente branco. Branco. Às vezes você faz um clareamento, você faz, o William faz, eu faço. A gente faz a mesma coisa. Por exemplo, a gente faz um clareamento caseiro, a gente faz um clareamento de consultório, a gente faz um clareamento conjugado, consultório e caseiro. Mas às vezes o meu dente vai ficar de uma cor, o seu dente vai ficar de uma cor, o dente do William vai ficar de outra cor. Uhum. Então, Que depende da tonalidade. Né? A amelogênese imperfeita, só voltando, é quando aquele esmalte que é todo brilhoso, igual um vidro, não é, ele é todo poroso, ele é sem cor, ele é fraco, entendeu? Então, assim... Isso prejudica, né? O dente fica mais isso, fraco. Fica mais fraco, mais sujeito que tiver a cárie. Então, assim... Então, tem várias condições, né, disso aí. Doutor José Maurício, a gente já está caminhando para o final, infelizmente, que a gente está dentro de uma programação do William aqui, então a gente não tem todo o tempo do mundo, mas para a gente finalizar, eu só queria que você abordasse esse fato. Porque a gente vai no dentista e a gente fica assim, eu vou colocar aparelho. Quanto tempo será que eu vou ficar? 2 anos, 1 ano, 3 anos? Não tem prazo, né? Ou tem uma média? Tem, uma média tem, né? Depende. Eu falo sempre 2 anos, 2 anos e meio, 1 ano e meio, 3 anos. Vamos falar assim. Uhum. Mas depende. Depende de quê? Você foi lá, fez uma manutenção hoje, aí o cara vai para casa, pega uma criança, morde o pedido, quebrou tudo que você fez. Eu, Zé Maurício, eu não deixo, se que aconteceu, ele pode me ligar, ele não tem que esperar a próxima manutenção. Tá. Porque tem... Mas muitos profissionais são assim, né? São assim, a sua manutenção foi hoje, eu fiz tudo, beleza, quebrou, é só mês que vem, isso atrasa, né? Mas igual eu tô te falando, paciente, eu vou ser sincero para você, quais os pacientes que fazem a manutenção todo mês? Eu vou falar aqui 50%, no máximo. É mesmo? 40%, 50%. O resto pula um mês, pula outro, desmarca um, desmarca outro, não vai. Eu também tenho né, por exemplo, a maioria dos ortodontistas fazem assim, uma prévia, 36 meses, sei lá, 30 meses, e ele cobra, você indo ou você não indo. Tá. Tá? E eu não faço assim, você não foi, ok, você marcou, não desmarcou, perdi o horário, você marcou. Às vezes eu cobro, mas às vezes eu nem cobro. Mas às vezes o paciente esquece disso. Tá? Uma vez lá no consultório de Juiz de Fora, tinha um cara bem problemático, até sumiu. Que estava quase tudo no ponto, ele sumiu. Ele falou para mim, tem 1 ano e 6 meses, eu estou em tratamento, não sei o quê, vai demorar. Eu falei assim, tem 1 ano e 6 meses? Tem. Aí eu falei para a Carol, minha secretária, Carol, vê quanto tempo aí que ele está de... Aí ela falou assim, realmente, ele começou a ter 1 ano e 6 meses. Eu falei, mas quantos meses que ele pagou? Que ele veio aqui? 6. Eu não entendi. Falei, então, não aí eu falei mágica. pra ele assim, beleza, então você tá me devendo tem 1 ano. Tem 1 ano que você tem que pagar, então. Aí ele, não, falou, entendi. Você não pode considerar o tempo que você colocou, você colocar o tempo que você tá fazendo o tratamento. Entendeu? Você colocou hoje, mês que vem, tem vários, eu já tive paciente que colocou, nunca mais voltou. Agora tem pacientes que vão certinho. E se fizer direitinho essa média... Aí depende de uma série de coisas. É óbvio que depende. Por exemplo, da você tem que usar o elástico. Não usou? Não. Aí. Tem que usar isso? Não. Quebrei isso? Não. Então, é uma série de coisas.
E o que você mais deve ouvir no consultório é isso, né, doutor? Quanto tempo falta? Eu Escuto vou acabar direto. Agora, o pior são aqueles que, por exemplo, somem. E exige... Não, aí volta. Aí um mês. No segundo mês que ele voltou, ele sumiu um ano. Ai, tá acabando. Eu sou mágico, não sou ortodontista, não sou mágico. Eu falo para os pacientes. Se eu fosse mágico, eu ia cobrar até mais caro, que era só instalar o dedinho verdade. e já arrumou. Né? O senhor gosta do que faz, doutor? Adoro. Também? Quase 30 anos? Adoro. Jesus, Essa semana eu nem estou trabalhando. Eu falei assim, nossa, como é que eu vou aguentar lá? Porque eu estou passando mal esses dias, eu acho que tive uma virose aí braba. Você também é humano, né? Você também passa mal. Eu quase não adoeço, na verdade. Meu Deus do céu. Mas assim, essa semana eu não estou trabalhando. Hoje eu estou melhor. Mas até ontem eu tava... E ele fez esforço, gente, para estar aqui no podcast e tá dando show de conhecimento aqui. Te agradeço, tá? Porque ele realmente tá meio chumbado aí, tá meio... Mas tá aqui para falar com a gente. E nossa audiência é maravilhosa. Eu quero te agradecer muito pelo alerta que você trouxe, pelo seu conhecimento. Já vou te deixar para você fechar, tá? Aqui com uma mensagem, com alguma palavra. Só te agradecendo mesmo, doutor, e que Deus abençoe sua trajetória, continue te dando saúde, para que você consiga manter esse nível aí de competência, de excelência, porque a gente precisa de profissionais, assim, de todas as áreas, né? O senhor está aqui hoje como um ortodontista, né? Um dentista especialista em ortodontia, mas em todas as áreas a gente precisa de profissionais que sejam referências. E eu fico muito feliz de trazer aqui nesse podcast pessoas assim, e pessoas que demonstram realmente que são competentes naquilo que faz. Que Deus te abençoe muito. E vou deixar espaço para você aqui, deixar sua palavra, sua mensagem, seu fechamento, o que você quiser. Tá, eu que agradeço a você, né, doutor Graciele, o William, nosso parceiro aí há muitos anos. E assim, falar que eu estou à disposição de toda a população, todo mundo está escutando, eu atendo aqui, atendo Juiz de Fora, em Bicas, Juiz de Fora, em Mar de Espanha, em Piquiri, em São João, eu tenho atendido também, mas tenho atendido menos. Quantas horas tem seu dia? Mas assim, vai ter em São João ainda. Mas e assim, falar para os pacientes, para os pais, para quando for procurar um profissional, se atentar para quem que é esse profissional, indicação, porque hoje a gente vê muito marketing digital, umas coisas meio... umas ficções, umas coisas milagrosas. Exatamente. Né? Porque o digital, ele é meio mágico, né? Então, assim, porque a boca da gente é saúde também, né? Total. É saúde. Então, ela agora, só voltando rapidinho aqui, ela falou assim, não é só estética, é função, né? Você tem que ter uma função mastigatória satisfatória conjugada com uma estética satisfatória, né? Você procurar só estética não é o suficiente. Você tem uma estética, mas você não tem uma função mastigatória que vai te causar vários problemas, disfunções de ATM, então, dor de cabeça, tem gente que tem muita dor de cabeça por causa de... A gente chama de DTM, disfunção temporomandibular, tá? Que é uma disfunção da articulação da mandíbula com o osso temporal. Então, isso aí que bonitinho. Eu falei, é isso que eu gosto, gente. Você nem percebe, porque você é assim. Eu falei assim, pois é, tem gente que tem muita dor de cabeça por causa de dente. Aí ele, pois é, isso se chama DTM. Aí explica o que é assim. É assim que eu vejo se a pessoa conhece ou não. Então, isso acontece muito. Então, às vezes, um aparelho mal colocado, além de criar problema de disfunção, problema de traumas oclusais, vai criar. Então, sim, procurem saber quem que é o profissional, tudo, entendeu? Mas nós estamos à disposição para poder ajudar todo mundo aí e disponibilizar o melhor que a gente possa consertar fazer. O sorriso do pessoal. Eu vou terminar aqui e vou falar. Eu tinha um dente mais tortinho, sabe? Não chegava a ser encavalado, né? Mas era tortinho e aquele me incomodava. Só que eu tenho 43 anos hoje, né? Eu vim de uma família que não tinha condição financeira de me levar adolescente, né? Enfim, aquela população brasileira média para baixo. E aí eu fui colocar aparelho adulta, né? E para eu escolher o profissional também eu demorei muito, porque a gente não pode deixar passar o que a gente quer. Então você que é adulto aí, eu tinha o quê? 20, quase, eu acho que eu tinha 26 anos quando eu fui paguei com o meu dinheiro de trabalho,
Você que é adulto, tem seu dentinho aí um pouquinho torto, procura um ortodontista, vai dar um sorriso para que você se sinta bem, né? Faz tão bem. Então, independente da idade, Não, vai já- olhar se tem já tive jeito, se não tem pacientes, jeito. já Tem tive- gente que não liga, Eu que já acha... tive paciente de 70 anos. Mentira! Já. Pra pôr aparelho? Já. Gente! Tem uma senhorinha que eu esqueci o nome dela há muitos anos. Ela tinha, sabe quando tem os dentinhos separados assim na frente? Aham. Cara, aquilo incomodou ela a vida inteira. E ela nunca procurou. Aí a gente corrigiu, nosso dia que eu tirei a senhorinha, ficou tão feliz. né? Olha só. É muito satisfatório, né? Ó, imagino. Eu tenho várias histórias. Ela assim. realizou o sonho com 70 anos? é. Ai, que bonitinha. Então, assim, o que condiciona você a fazer um tratamento ortodôntico é você ter uma saúde bucal boa, né? Principalmente saúde periodontal, que eu expliquei aqui, que é a doença que acomete do a parte osso, óssea, né? né? Aham. Mas, assim... Mas tem a satisfação, por exemplo, quando eu sorria, né? Eu não gostava muito daquele dentinho pra trás. Aí eu falei, não, eu vou arrumar isso, porque vai me fazer bem mentalmente. A autoestima também faz parte, né, do contexto faz sim. da saúde, né? Faz. Então é isso, meu amigo William, vou te devolver a bola, porque você é o dono da bola, agora você vê o que você faz com ela. Muito bem, agradecer a doutora Grazi, José Maurício Pítio, que deu uma É o aula Pítio. para todos nós Verdadeira aqui, né? aula. É assim Além que de eu ser. gosto. Eu sou suspeito de falar dele, né? Porque além de ser um senhor profissional, um senhor amigo, um senhor professor, né? A aula que ele deu aqui, que com certeza muita gente aprendeu. Demonstrou Porque conhecimento. às vezes tem muita gente que sabe a teoria, mas não sabe a prática. Mas isso não acontece aí com o professor, ele sabe tudo, a teoria, a prática. Dá aula em faculdade, Zé Lúcio? Não. Dá não, né? Não tem vontade, não? Ou não dá tempo? Não, eu nunca almejei isso, não. Mas eu você gosto, tem jeito. Eu gosto da lida com o paciente. É a coisa que eu mais gosto. Mas você tem E jeito. coisa assim, eu adoro lidar muito com crianças e adolescentes. Trato muitos adultos. Aham. Mas se eu pudesse escolher, eu queria só as crianças e adolescentes, que eu gosto deles. Mas assim, eu tenho, né, lógico, tenho muitos pacientes adultos. Mas o que eu mais gosto é... Hoje você está de profissão há mais de 30 anos, né? Eu vou de formado esse ano, eu vou fazer 29. Trabalhando, você trabalhou em outros lugares antes de ter sua clínica, né? Ou Já prestei serviço em outros lugares, já trabalhei em Juiz de Fora. Com a sua clínica, Não. você tem quantos anos? Aqui de Bicas. Não, com a clínica que você montou. Então, primeiro foi aqui, depois foi em Juiz de Fora. Aqui tem 98. 98 que você falou. Então tem quantos? 2008, 2018, com 6, Isso, 24 anos. Isso, Só mais ou menos, né? 24. Não, 26. 26 anos. É. né? Nem vou Aqui em tentar fazer Bicas. essa Aqui em conta. Bicas tem 26, em Juiz de Fora também. E já trabalhei em outros lugares, já trabalhei numa clínica lá em Juiz de Fora. Mas para você, 26 anos de clínica. Mais ou menos 26, 27, que foi o tempo que eu fiquei, 26, 27, foi o tempo que eu fiquei Estou estudando. perguntando porque eu estou fazendo texto para você entrar na rádio, por isso que eu tenho que... Aqui, ele sabe do Agon? Do meu filho. Meu filho Qual o fala nome? agora. Qual a pronúncia do nome dele mesmo? O Aigon. O Aigon, falei errado. Você sabe que o filho dele está Formou formando? agora, ele vai Não. formar agora em dezembro. Dentista. É? Aí agora ele vai ver o que ele quer especializar. Aí o dono da Suprema lá, que ele dá aula na Suprema, ele trabalha com uma turma lá de um hospital em Juiz de Fora, mas aí o dono lá, que é um dos amigos dele lá, professor, falou, trabalha em várias clínicas, vários consultórios, primeiro para Pegando você experiência. ver o que você quer de verdade e se aperfeiçoar naquilo. Isso é muito importante, né, você? Para ter a Que prática, a gente né? vê também, assim, muita gente fazendo tudo. Foi o Põe que ele aparelho, falou. faço canal, faço teste, faço cirurgia. Antigamente, né, os dentistas eram muito bons, os dentistas antigamente. Você vê esses restaurantes antigos aí na boca do pessoal aí, Aham. mais de 40 anos, Aham. né? Às vezes não, mas hoje em dia é um pouco mais lógico, né? Quer dizer que o cara não possa fazer isso ou aquilo, outro. Mas não dá para fazer tudo. Tem que se especializar. Tudo não dá, né? É igual, por exemplo, eu fiz um curso de implante recentemente, só que, depois que eu terminei um curso de aperfeiçoamento lá na BO Juiz de Fora. Aí eu comprei tudo, fiz um monte de implante lá na BO, eu falei, cara, eu não vou mexer com isso não. Tem tudo lá guardadinho. Eu falei, não, demanda tempo demais. Foi o que ele passou.
Eu, na época, eu achava que era o que eu queria era aquilo. Aí eu fui trabalhar, não era isso que eu queria, era outra coisa que eu descobri depois com os meus amigos de profissão. Ah, mas então vou te falar eu fiz agronomia na Universidade Federal de Viçosa 2 anos e meio. Olha, ia ser um agrônomo. Ia ser um agrônomo, ia tratar desde das vacas. Gente! Olha, aí Ele tem história. você desistiu assim? Aí um dia me deu uma louca lá, eu peguei e fui embora. Tranquei, aí meu pai falou assim, o que você está fazendo aqui? Eu falei, tranquei lá, vou fazer os meio ano aí de cursinho aí, vou ver o que é. E seu pai já era dentista? Já. Aí eu fiz a prova, passei, e aí nunca mais voltei para Viçosa. Tenho até saudade de voltar lá. Eu fiz 2 anos e meio. Que isso, é uma Não, estrada. eu saí de Viçosa mais ou menos em maio. Não chegou a 89, 90, um pouquinho de 91. Aí um dia me deu a louca lá e fui embora. Fiz um monte de crédito. Que bom, que Eu tava bom. quase no... Eu tinha tomado uns pau lá em cálculo, lá, porque cálculo é muito difícil. Horrível, Nossa. Aí você desanimou. Aí não, mas eu já tinha... Depois já tinha passado, já tava mais pra frente. Eu tava no quarto, porque lá você fica no quarto período, 4,5, quinto período já, de agronomia já. E aí eu tranquei. Nunca mais voltei nem pra destrancar, nem pegar minhas coisas, nem nada. Abandonou. Fui embora. Ai, Larguei que tudo bom. pra lá. Que bom que você virou esse dentista nosso aí, profissional excelente. Com certeza. Mais uma vez, obrigado, Grazi, obrigado Eu ao que Dr. agradeço. Pítio, né, que é fera da arte, deu uma aula pra gente. E vai voltar outras vezes, né, porque o tema é vasto, né, tem muita coisa para ser falado. A gente vai fazer o ano que Pra vem, com certeza. conscientizar a pessoa. Você já está convidado, né, Grazi? Tá. Para voltar. Deus quiser. Doutor José Maurício Pítio, parte 2. Mas vem dando show de conhecimento, que eu Não, gosto ele é fera. disso. Eu gosto Eu agradeço disso. mais uma vez. Grazi, as suas pedidas, doutor José Maurício. Aqui, agradecer vocês novamente, né? E agradecer todo o pessoal aí do podcast da Grazi, que nos prestigiaram aí com sua atenção. Tá? E estamos aí à disposição. Fiquem Isso com aí. Deus aí. Isso aí. Eu quero agradecer a você que ficou aí em casa, na rua, no trânsito, no hospital, na loja, na confecção, nos escutando. Muito obrigada. Sem você aí nada faria sentido. E parabéns pelo bom gosto, que estar aqui no Pode Canalizar é sinônimo de aprendizado. Que Deus abençoe vocês. Amém. Muito bem, vamos de apoio cultural. Já eu estou de volta com o Túnel do Tempo, depois da aula que o doutor José Maurício deu para todos nós aqui.